Essa videoaula fala sobre migrações. Os deslocamentos populacionais pelo espaço mundial e as migrações internacionais são provocados por diversos fatores, mas principalmente pelos econômicos e políticos. Migrações, imigração e emigração. Vamos entender a diferença entre eles. Migrações nada mais é do que movimento de entrada ou saída de indivíduos em países diferentes ou dentro de um mesmo país. Imigração é a entrada de estrangeiro em um país ou de indivíduos em cidade, estado ou região do seu próprio país que não é da sua origem. Emigração é a saída de um país ou movimentação de uma região para outra dentro de um mesmo país. Então, para poder contextualizar, migrações é um termo genérico, né? É um movimento, ou seja ele de entrada ou seja de saída, né, de indivíduos. A imigração é apenas a entrada e a emigração apenas o movimento de saída. Existem as migrações espontâneas, que é quando o sujeito planeja migrar para outra região, seja por motivo econômico, seja por motivo político ou cultural. E também existe a migração forçada, que é quando o indivíduo se vê obrigado a migrar do seu lugar de origem por determinados fatores, né? Seja ele por escravidão ou catástrofes naturais. A globalização ela teve impactos sobre as migrações, tanto pela redução do custo de transportes, principalmente os aéreos, quanto pela expansão da utilização da internet e das telecomunicações, que possibilitam o intercâmbio cultural e contatos com as novas paisagens e realidades distantes. Então a globalização, ela na verdade, ela vem ajudar esses deslocamentos populacionais na nossa atualidade, né? Tornando cada vez mais fácil devido à redução do custo de transporte, né? E como eu falei, principalmente pelos transportes aéreos. Nos últimos 50 anos, a taxa de imigrantes internacionais entre a população mundial ela vem se mantendo em torno de 3%, apenas 3%. E em comparação à população total, é pequeno o número de pessoas que residem permanentemente em um país diferente daquele que eles nasceram, isso excluindo os refugiados. Os imigrantes que deixam seus países por motivos econômicos, eles buscam os países que oferecem melhores condições de vida e de trabalho. Nos países desenvolvidos, os migrantes chegavam a 10,8%, quase 11% do total da população, e comparando os países em desenvolvimento, onde representam apenas 1,6% da população. E existem os polos de atração. Né, são aquelas localidades que atraem, né, os migrantes. E vamos falar de apenas dos Estados Unidos, da União Europeia, da Ásia e do Oriente Médio. Nos Estados Unidos, os imigrantes eles são atraídos pelas possibilidades de emprego que são oferecidas pela maior economia do mundo. As migrações via México para os Estados Unidos elas constituem o maior corredor bilateral do mundo. E aí eu quero chamar atenção para esse termo, corredor bilateral. O corredor bilateral são migrações que acontecem entre países fronteiriços. Por exemplo, migração entre Brasil e França não é considerado um corredor bilateral. Agora, Estados Unidos e México, né, o México e Estados Unidos, né, esse tipo de migração, por serem países fronteiriços, aí sim são considerados corredor, né, bilateral. Outro polo de atração, União Europeia. A União Europeia atrai muitos imigrantes por ser a porção mais rica dos países do bloco. E dentro da União Europeia existe um espaço, um acordo chamado Espaço Schengen, que é uma área formada pelos países da Europa que fazem parte do Tratado ou Acordo de Schengen, que regula a livre circulação de pessoas, de bens, serviços e capitais entre seus membros. No início do acordo, apenas 5 países assinaram, isso aí em 1985. Hoje, a área de atuação do tratado engloba 26 países diferentes, sendo que apenas 22 deles são membros da União Europeia, os outros 4 não fazem parte da União Europeia. Polo de atração da Ásia.
O Sudeste Asiático é um local que vem atraindo grande número de imigrantes devido ao grande crescimento da economia, como países como Singapura, Malásia e Tailândia, por conta da tecnologia avançada. Polo de atração do Oriente Médio. Países como Catar, Kuwait e os Emirados são países ricos em petróleos e relativamente pouco povoados, e por isso têm atraído grande quantidade de pessoas. Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores. Como eu falei no início, dentre os principais fatores que impulsionam as migrações, pode ser citado os econômicos e os políticos, e aí nós vamos incluir também os culturais. As migrações regulares e permanentes, aquelas oficiais, elas ainda são as majoritárias, e as migrações clandestinas são minoritárias. Um tipo de migração que tem aumentado bastante é a migração circular. A migração circular ou temporária, ela tem sido uma característica frequente dos movimentos populacionais do campo para a cidade, sendo muitas partes do mundo que vem adotando esse tipo de migração. E a migração circular ela pode significar ausência de alguns meses ou vários anos, com o retorno das pessoas para o seu lugar de origem. E isso aí já deixa caracterizado a diferença muito grande entre migração circular e êxodo rural. Apesar de ambas ser esse movimento populacional do campo para a cidade, mas as migrações circulares ou temporárias, elas têm data de retorno. As pessoas tem essa ausência da sua origem por alguns meses ou vários anos. E o êxodo rural não. O êxodo rural as pessoas vão com a ideia de nunca mais voltar para o campo. Vamos falar de alguns conceitos que a gente precisa entender. Redes de diáspora. São redes que fornecem ajuda aos novos imigrantes na vida nova do país de destino. Xenofobia. Xenofobia, além da solidão e da frustração, os imigrantes ainda ficam sujeitos às manifestações de aversão, de hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou vistas como forasteiras. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito, assim como os mexicanos e latinos em geral pelos Estados Unidos. E no Brasil também se vivencia esse problema, principalmente contra os imigrantes venezuelanos e haitianos. Lembrando que xenofobia, além disso tudo, ele é um crime. Os países em desenvolvimento, e não as nações ocidentais ricas, é que estão arcando com a maior parte da crise mundial dos refugiados. E em muitos locais do planeta, uma nova modalidade de imigrantes tem surgido. São pessoas forçadas a emigrar da sua terra natal em função da mudança do meio ambiente. Algumas das causas de migrações motivadas pelo clima são a desertificação, a subida do nível do mar, as grandes secas. Esse tipo de refugiados são considerados refugiados ambientais. Dito tudo isso, eu vou deixar aqui no final uns exercícios aqui, 2 exercícios para poder vocês fixarem um pouquinho esses conceitos sobre migrações e sobre esses deslocamentos populacionais, Uma onde que vocês vão precisar explicar a diferença entre migração espontânea e forçada, dando exemplo de cada uma delas, e dizendo o que é xenofobia, o que você entende por xenofobia e quais as consequências que ela traz para os imigrantes.